Marina segurou a bandeja com força, os dedos tremendo enquanto o homem de terno Armani a encarava com aquela expressão que ela conhecia tão bem. A expressão de quem olha através de você, como se você fosse parte da mobília. Ele acabara de jogar um documento grosso sobre a mesa de mármore, as palavras em uma escrita que ela reconheceu instantaneamente. Sumério antigo, dialeto acadiano, provavelmente do período da terceira dinastia de Ur. Você aí, disse ele, nem se dignando a olhar seu crachá. Chame alguém que saiba ler, não sei, algo diferente, árabe, chinês, qualquer coisa que não seja português ou inglês. Marina sentiu o peso familiar da invisibilidade apertar seu peito. 3 anos servindo cafés naquele restaurante de luxo no coração de São Paulo. 3 anos sendo tratada como se fosse transparente. Ela tinha 26 anos, 2 empregos e um segredo que guardava como quem guarda uma joia roubada. Aos 17, havia sido aceita em Oxford com bolsa integral para estudar linguística e arqueologia. Aos 18, sua mãe adoeceu. Aos 19, ela estava de volta ao Brasil, trabalhando 16 horas por dia para pagar tratamentos que nunca chegaram a tempo. Senhor, ela começou, a voz saindo mais firme do que esperava. Posso ajudá-lo com isso. Ele finalmente ergueu os olhos, azuis, frios, calculistas. Rafael Mendonça, ela sabia quem ele era. Todo mundo sabia. 34 anos, herdeiro de um império de tecnologia avaliado em bilhões, formado em Stanford, dono de uma arrogância que entrava na sala antes dele. As revistas o chamavam de gênio. Marina conhecia gênios de verdade. Seu ex-orientador em Oxford tinha um QI de 168 e usava meias furadas. Este homem na sua frente tinha apenas dinheiro e sorte genética. Você? Ele soltou uma risada curta, sem humor. Querida, isso não é cardápio. É um documento comercial extremamente confidencial que precisa ser traduzido com urgência. Não estou pedindo que você leia a conta. A humilhação queimou, mas Marina já havia aprendido a engolir fogo e sorrir. Aprendeu quando a gerente a repreendeu por ler Dostoiévski em russo durante a pausa. Aprendeu quando um cliente jogou café no seu uniforme porque estava morno. Aprendeu quando teve que recusar a ligação de seu ex-professor de Cambridge porque estava limpando mesas. Senhor Mendonça, ela disse. E ele pareceu surpreso que ela soubesse seu nome. O documento que o senhor tem nas mãos não é chinês nem árabe. É sumério. Escrita cuneiforme, especificamente uma variante do acadiano tardio com influências elamitas. Provavelmente uma tábua comercial ou contrato de propriedade. As primeiras 3 linhas mencionam uma transação envolvendo grãos de cevada e direitos de água. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Marina podia ouvir o borbulhar da máquina de café expresso a 10 metros de distância. Rafael Mendonça a encarou como se ela tivesse acabado de se materializar do nada. Seu queixo tensionou, os olhos percorrendo o rosto dela como se estivesse recalculando uma equação que não fechava. Você está brincando comigo? Ele disse devagar. Não, senhor. Estou tentando lhe poupar tempo. Se o senhor quiser, posso traduzir o documento completo. Vai levar cerca de 2 horas, dependendo da complexidade dos termos comerciais. Cobro R$500 por hora. Pagamento adiantado. Marina nem sabia de onde aquilo tinha vindo. A coragem, o preço absurdo, a frieza na voz. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse o fato de que naquela manhã ela havia descoberto que o senhorio aumentaria o aluguel em R$300. Talvez fosse simplesmente que, por uma vez na vida, ela estava cansada de ser invisível. Rafael recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando no braço de couro. Ele usava um relógio que custava mais do que ela ganharia em 5 anos. Sua gravata provavelmente pagaria 3 meses do aluguel dela. R$500 por hora para uma garçonete traduzir sumério. Ele repetiu. E havia algo perigoso em sua voz. Não raiva, mas curiosidade afiada. Você tem noção de quantos acadêmicos eu poderia contratar com esse dinheiro? Tem noção de quantos desses acadêmicos conseguiriam identificar a diferença entre acadiano tardio e neobabilônico à primeira vista? Marina retrucou e imediatamente se arrependeu.
Sua gerente, Cristina, estava olhando da recepção com uma expressão de horror puro. Mas Rafael Mendonça fez algo inesperado. Ele sorriu. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de um predador que encontrou uma presa interessante. Sente-se, ele ordenou, empurrando a cadeira à sua frente com o pé. Senhor, eu estou trabalhando. Eu compro o seu tempo. Quanto você ganha por hora aqui? 20 reais? 30? Ele já estava tirando a carteira. Uma coisa de couro italiano que provavelmente custava mais que o salário mensal dela. Fala para sua gerente que você está ocupada. Vou pagar 1.000 reais por 2 horas do seu tempo. 500 pela tradução. 500 para compensar o que você deixará de ganhar aqui. E mais 500 se você conseguir me explicar como diabos uma garçonete aprendeu a ler uma língua morta há 4.000 anos. Marina olhou para o dinheiro que ele colocou sobre a mesa. Notas de 100, frescas, mais dinheiro do que ela via junto em semanas. Olhou para Cristina, que fazia gestos desesperados para ela voltar ao trabalho. Olhou para o documento na mesa, as marcas cuneiformes que ela conseguia ler tão facilmente quanto o português. 2.000 reais, ela disse. Metade agora, metade quando eu terminar. Rafael inclinou a cabeça, estudando-a com uma intensidade que fez a pele dela formigar. Você está negociando comigo? Estou estabelecendo meu valor de mercado, senhor. Línguas mortas são minha especialidade. Tenho fluência em 15 idiomas, 7 deles extintos. Fiz 2 anos em Oxford antes de precisar voltar. Se o senhor quiser qualidade, paga-se por ela. Por um longo momento, Marina pensou que ele fosse rir dela, chamar segurança, fazer o que pessoas como ele fazem com pessoas como ela quando elas esquecem seu lugar. Mas Rafael Mendonça era um homem de negócios acima de tudo, e ela via os cálculos acontecendo atrás daqueles olhos azuis. Oxford, ele murmurou. Que curso? Linguística histórica e arqueologia semítica. Bolsa integral. 2º lugar na minha turma. Por que você está aqui servindo café em vez de estar lá? A pergunta era casual, mas Marina sentiu como um soco no estômago. Como você explica a um bilionário que ama sua mãe, que escolheu 6 meses ao lado dela em vez de 4 anos de glória acadêmica? Que voltou num caixão e você num voo econômico, carregando a culpa de ter sobrevivado quando ela não? A vida aconteceu, Marina disse simplesmente. Rafael a estudou por mais alguns segundos. Depois, assentiu uma vez, seco. 2.000. Você tem 3 horas. Quero cada caractere traduzido, contextualizado e explicado. Se você conseguir, talvez eu tenha mais trabalho para você. Ele se levantou, jogou o dinheiro sobre a mesa, 4.000 reais, o dobro do que ela pedira, e disse: o resto é adiantamento para o próximo trabalho. Encontre-se comigo aqui amanhã, 12h. E vista algo? Apropriado. Marina pegou o dinheiro com mãos trêmulas enquanto ele saía, deixando um rastro de perfume caro e possibilidades impossíveis. Cristina veio correndo, o rosto vermelho. Marina, o que você... Eu acabei de ganhar o aluguel de 2 meses em 3 minutos. Marina interrompeu, guardando o dinheiro no bolso do avental. E acho que acabei de conseguir um 2º emprego muito melhor que esse. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro de 3 minutos mudaria toda a sua vida. Porque Rafael Mendonça não era apenas um bilionário entediado. Ele estava caçando algo. Um artefato tão raro e valioso que museus matariam por ele. E aquele documento era apenas o começo. E Marina Silva, a garçonete invisível que lia sumério nas horas vagas, acabara de se tornar a única pessoa no continente que poderia ajudá-lo a encontrar o que ele procurava. Naquela noite, Marina voltou para o apartamento de 40 metros quadrados, que dividia com a irmã mais nova, Carol, em Itaquera. O trajeto de metrô e ônibus levou 2 horas, como sempre. Ela abraçou o envelope com dinheiro contra o peito, durante toda a viagem, meio esperando que fosse desaparecer, que tudo tivesse sido um sonho febril causado por excesso de trabalho e falta de sono. Carol estava fazendo lição de casa na mesinha da sala quando Marina entrou. 16 anos, cabelo preso num coque desleixado, usando os uniformes do colégio estadual que já estava ficando pequeno.
tão parecida com a mãe delas que às vezes Marina precisava desviar o olhar. Voltou cedo. Carol comentou sem erguer os olhos do caderno de matemática. Aconteceu uma coisa estranha hoje, Marina disse, largando a bolsa. Suas mãos ainda tremiam quando tirou o envelope. Carol, olha isso. A menina ergueu os olhos e arregalou ao ver as notas. Meu Deus, Marina! Você assaltou o restaurante? Melhor. Traduzi sumério para um bilionário. Carol piscou, processando. Tipo, sumério? Mesopotâmia antiga? Exatamente. Para um bilionário. Rafael Mendonça, dono da Mendonça Tech. O gato da Forbes? Marina não pôde evitar um sorriso. Sim, ele era bonito, se você ignorasse a arrogância e o jeito como tratava pessoas de classe baixa, como se fossem NPCs num videogame. Ele me contratou. Quer que eu volte amanhã. Carol se levantou de um pulo, derrubando a cadeira. Marina, isso é... Você vai? Oh meu Deus, isso muda tudo. Calma, é só um trabalho freelance. Com R$4.000, Carol gritou, apontando para o dinheiro. Marina, isso é mais que seu salário de 3 meses. Se ele te contratar de verdade... Não vamos nos empolgar, Marina interrompeu. Mas seu coração estava acelerado. R$4.000. Ela podia pagar o alugue atrasado, comprar livros novos para Carol. Talvez, só talvez, começar a juntar para voltar a estudar. Você precisa de roupa, Carol disse de repente. Ele disse para você vestir algo apropriado, certo? Você não pode aparecer com aquela calça jeans rasgada. Não tenho dinheiro para... Agora tem! Carol empurrou 2 notas de 100 para ela. Vai amanhã cedo na 25 de março. Compra uma roupa decente. Calça social, blusa bonita, sapato fechado. Você vai encontrar um bilionário, Marina. Não vai limpar a casa dele. Marina olhou para essa irmã com seus 16 anos e sabedoria além da idade. Sabedoria que vem de crescer rápido demais, de enterrar a mãe, de ver a irmã mais velha trabalhar até o osso. Ok, ela concordou. Mas você vem comigo escolher. Na manhã seguinte, Marina estava de pé na frente do espelho do banheiro minúsculo, mal reconhecendo a si mesma. Calça preta de alfaiataria, blusa branca de botão, blazer azul marinho que Carol insistiu que gritava profissional. Sapatos baixos pretos que não eram estileto porque Marina tinha que conseguir andar, mas que faziam suas pernas parecerem mais longas. Ela prendera o cabelo castanho num coque baixo, usara a maquiagem cara que ganhara num amigo secreto anos atrás e nunca tocara. No espelho, uma mulher que poderia trabalhar em escritório olhava de volta. Uma mulher que não parecia que acordava às 4 da manhã para limpar escritórios antes do turno no restaurante. Você está linda, Carol disse da porta, os olhos brilhando. Estou parecendo uma impostora, Marina murmurou. Você tem um diploma parcial de Oxford, fala 15 idiomas e acabou de ler sumério antigo de cabeça. A única impostora aqui é a garçonete que você estava fingindo ser. As palavras acertaram Marina no peito com a força de verdade. Quantos anos ela passou se escondendo? Fingindo ser menos inteligente para não incomodar os clientes? Mordendo a língua quando ouvia absurdos? Enterrando seu cérebro sob bandejas de café e sorrisos educados? E se ele mudar de ideia? Marina perguntou. E se ele achar que eu exagerei, que eu não sou tão boa quanto disse? Então você volta para cá com R$4.000 no bolso e procura outro bilionário para impressionar. Carol deu de ombros. Marina, você não tem nada a perder. Ele já te pagou. O pior que pode acontecer é você voltar para o restaurante na segunda. O melhor, ela sorriu. O melhor é que você nunca mais precise voltar. Marina chegou ao restaurante às 11h45. Rafael Mendonça já estava lá, sentado na mesma mesa, digitando furiosamente no laptop. Ele usava jeans que provavelmente custavam o salário dela, mas ainda assim jeans, e uma camisa cinza com as mangas dobradas. Sem gravata, cabelo levemente bagunçado. Ele parecia humano, quase. Quando Marina se aproximou, ele ergueu os olhos e algo passou por seu rosto. Surpresa, talvez. Reconhecimento. Pontual, ele disse. E preparada. Senhor Mendonça, Rafael, se vamos trabalhar juntos, dispensa o senhor.
Marina sentou-se colocando sua bolsa ao lado. Dentro dela, a tradução completa do documento, impressa em papel de alta qualidade que ela comprara especialmente, encadernada com espiral, com notas de rodapé explicando contextos históricos e variações de interpretação. Trouxe a tradução, ela disse, tirando o documento. Rafael pegou, os olhos percorrendo as páginas. Marina o observou ler, a forma como sua testa franzia em concentração, como seus lábios se moviam sutilmente, formando palavras silenciosas. Ele era mais jovem do que parecia nas revistas. Talvez fosse a luz do restaurante, ou talvez fosse o fato de que, concentrado assim, ele perdia aquela aura de arrogância implacável. Você fez anotações sobre variações dialetais, ele murmurou. Algumas palavras têm múltiplas interpretações possíveis dependendo do período. Achei relevante incluir. E contexto histórico sobre cada termo comercial, para que você entenda não só o que diz, mas o que significa. Tradução literal raramente captura a essência. Rafael fechou o documento devagar e olhou para ela. Realmente olhou, como se estivesse vendo pela primeira vez. Marina. Ele disse seu nome como se estivesse testando o peso dele. Eu faço negócios internacionais há 10 anos. Já contratei tradutores das melhores universidades do mundo. Esse trabalho, ele bateu no documento. É o melhor que já vi. E olha que estou falando de um fragmento de tábua comercial. Imagina quando eu te mostrar o que realmente importa. O coração de Marina pulou. O que quer dizer? Rafael se inclinou para a frente e ela pôde sentir o cheiro do perfume dele. Algo com notas de cedro e bergamota, caro e sutil. Há 3 meses, ele começou baixo. Minha empresa adquiriu uma coleção particular de um arqueólogo falecido. A maioria era lixo, mas havia uma coisa. Um artefato. Um cilindro de argila com inscrições que ninguém, e eu digo ninguém, conseguiu decifrar completamente. Acadiano misturado com elamita, sumério, e traços de uma língua que nem os especialistas conseguem identificar. Marina sentiu o sangue acelerar. Uma língua desconhecida. O santo graal da linguística. E por que isso importa tanto para você? Ela perguntou. Com todo respeito, você é empresário de tecnologia, não arqueólogo. Rafael sorriu de canto, aquele sorriso perigoso. Porque o fragmento que conseguimos traduzir menciona uma biblioteca perdida. Não qualquer biblioteca. A biblioteca de Assurbanipal, ou algo anterior. Documentos sobre matemática avançada, astronomia, química, conhecimento que estava 1000 anos à frente do seu tempo. Se eu conseguir encontrar essas tábuas, decifrar o conhecimento, você seria dono de segredos que civilizações inteiras morreram protegendo. Marina completou. E não havia admiração em sua voz. Havia preocupação. Exatamente. Rafael não pareceu perceber o tom dela. Imagine patentes baseadas em matemática suméria. Algoritmos que eles desenvolveram antes de Cristo nascer. Seria bilhões, Marina. Não milhões. Bilhões. E ali estava. A verdade nua e crua. Ele não se importava com história, com preservação, com conhecimento pelo conhecimento. Ele via dinheiro. Via propriedade intelectual. Via uma forma de ficar ainda mais rico. Marina deveria ter levantado e ido embora. Deveria ter devolvido o dinheiro e voltado para sua vida pequena e segura. Mas então pensou no aluguel. Pensou em Carol precisando de uniforme novo. Pensou em 4 anos de Oxford jogados fora. Pensou em todas as vezes que foi invisível, ignorada, subestimada. E pensou, se alguém vai lucrar com conhecimento antigo, se alguém vai ter acesso a essas tábuas, melhor que seja alguém que eu possa influenciar. Quanto você está oferecendo? Ela perguntou. Rafael pareceu satisfeito. 10 mil por mês, contrato de 6 meses. Renovável se você for tão boa quanto acho que é. Dedicação exclusiva. 20 mil, Marina retrucou. E eu mantenho um emprego no restaurante até eu ter certeza que você é sério. 15 mil. E você larga esse emprego ridículo hoje mesmo. 18 mil. E eu continuo até o fim do mês para dar tempo de encontrar substituta. Não deixo pessoas na mão. Rafael a estudou por um longo momento
Depois estendeu a mão. 18.000. Você começa segunda. Vou mandar meu motorista te buscar. Marina apertou a mão dele. Firme, quente, cheia de promessas e perigos. Senhor Rafael. Ela corrigiu. Por que eu? Você poderia contratar PhDs, professores, porque eles me fariam perguntas éticas. Rafael disse simplesmente. Questionariam a legalidade, a moralidade, o destino dos artefatos. Você... Ele inclinou a cabeça. Você é inteligente demais para passar o resto da vida servindo café, mas jovem demais para estar presa a ideais acadêmicos rígidos. Você precisa do dinheiro. Eu preciso das suas habilidades. É uma troca justa. Não era justa. Era profundamente desigual, cheia de armadilhas que Marina nem conseguia ver ainda. Mas ela apertou a mão dele mesmo assim. Porque às vezes, você faz pactos com diabos. E às vezes, se você for esperta o suficiente, você descobre como virar o jogo. Marina passou o fim de semana num estado de irrealidade. Na sexta à noite, pediu demissão do restaurante. Cristina ficou entre aliviada e indignada, como se Marina tivesse traído a classe trabalhadora ao conseguir algo melhor. No sábado, comprou roupas decentes com parte do dinheiro, ignorando a voz da mãe na cabeça dizendo que estava gastando demais. No domingo, ficou acordada até às 3 da manhã, revisando todos os seus cadernos de Oxford, refrescando a memória sobre gramática acadiana e sintaxe elamita. Na segunda-feira, às 8 da manhã, uma Mercedes preta parou na frente do prédio dela. O motorista, um homem de meia idade com terno impecável e expressão neutra, saiu e abriu a porta traseira como se Marina fosse alguém importante. Senhora Silva, ele disse educadamente. Meu nome é Alberto. Serei seu motorista de segunda a sexta. O senhor Mendonça pediu que eu a buscasse às 8 e a deixasse em casa às 18, salvo instruções em contrário. Marina entrou no carro sentindo-se personagem de filme. O interior cheirava a couro novo e havia garrafas de água mineral. Mineral, não de torneira, num compartimento refrigerado. Carol observava da janela do apartamento, fazendo gestos exagerados de comemoração. O escritório da Mendonça Tech ocupava os 5 últimos andares de um arranha-céu na Avenida Paulista. Marina foi levada ao 23º andar, onde uma assistente, jovem, loira, com expressão de quem mastigava limão, a recebeu. Marina Silva? A mulher perguntou, olhando-a de cima a baixo com desaprovação mal disfarçada. Senhor Mendonça está esperando. Por aqui. Elas atravessaram um labirinto de corredores com paredes de vidro, passando por salas de reunião futuristas e jovens desenvolvedores colados em múltiplas telas. Marina percebeu que era a única mulher usando blazer. As outras funcionárias usavam roupas casuais elegantes, jeans e tênis de grife. Ela pareceu formal demais, deslocada. A assistente bateu numa porta de madeira escura no fim do corredor e entrou sem esperar resposta. Senhor Mendonça, a tradutora chegou. A sala era enorme. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Uma mesa de mogno que parecia custar mais que um carro. Estantes repletas de livros sobre tecnologia, negócios e, Marina notou com interesse, uma seção inteira sobre a arqueologia do Oriente Médio. Rafael estava ao telefone, gesticulando irritado enquanto falava em inglês. Algo sobre prazos de desenvolvimento e investidores impacientes. Ele acenou para que Marina sentasse numa poltrona de couro perto da janela. Não me importa o que o departamento jurídico diz, Mark. Quero aqueles documentos até sexta ou você pode procurar emprego em outro lugar. Ele desligou sem se despedir e se virou para Marina. Pontual novamente. Ótimo. Hoje ele estava completamente empresário. Terno cinza chumbo, gravata azul escura, cabelo domado com gel. Os olhos, porém, tinham a mesma intensidade predatória. Vamos direto ao ponto, Rafael disse, pegando uma chave antiga de uma gaveta trancada da mesa. Preciso que você assine isso primeiro. Ele colocou um documento grosso na frente dela. Acordo de confidencialidade. 8 páginas de linguagem jurídica densa, basicamente dizendo que se Marina contasse qualquer coisa sobre o que visse ou traduzisse, ela seria processada até a última geração.
É, padrão, Rafael disse, como se ler nas entrelinhas de sua hesitação. Protege tanto você quanto eu. Marina leu cada palavra. Aprendera com a mãe a nunca assinar nada sem ler. Quando chegou na cláusula de penalidade, 500 mil reais em caso de quebra de confidencialidade, seu estômago revirou. Era quase engraçado. Ela mal tinha 500 reais na conta. Isso é para me assustar? Ela perguntou, apontando para um número. É para você levar a sério. O que vou te mostrar não pode, sob nenhuma circunstância, vazar. Há colecionadores, museus, governos que matariam por essa informação. Literalmente. Marina engoliu seco e assinou. O que mais poderia fazer? Ela já estava dentro, já havia apertado a mão do diabo. Rafael sorriu, satisfeito, perigoso, e usou a chave para abrir um painel oculto na parede atrás da estante de livros. Um cofre. Ele digitou um código de 12 dígitos, passou o polegar num leitor biométrico e a porta pesada se abriu com um clique hidráulico. De dentro, ele tirou uma caixa de acrílico. E dentro da caixa, Marina parou de respirar. Era um cilindro de argila do tamanho de uma lata de refrigerante, mas a cor era estranha, quase iridescente, como se a argila tivesse sido misturada com algum mineral desconhecido. E as inscrições... Meu Deus, ela sussurrou, levantando-se involuntariamente. Eram camadas e camadas de escrita. Cuneiforme sumério, sim, mas entrelaçado com símbolos que ela não reconhecia. Não era elamita, não era acadiano. Era algo anterior, mais puro. Pode tocar, Rafael disse, tirando o cilindro da caixa e colocando-o nas mãos dela. Era frio, pesado. E no momento em que seus dedos tocaram a superfície, Marina sentiu algo impossível, um formigamento, como eletricidade estática, correndo do artefato para sua pele. Você sentiu isso? Ela perguntou ofegante. Rafael franziu a testa. Sentiu o quê? Nada! Marina mentiu rapidamente, mas seus dedos ainda formigavam. Ela girou o cilindro, os olhos percorrendo as marcas. Havia um padrão, uma estrutura. Onde você conseguiu isso? Coleção particular de um arqueólogo alemão, Heinrich Müller. Ele passou 40 anos escavando ilegalmente no Iraque antes da guerra. Morreu há 6 meses. Seus herdeiros leiloaram tudo discretamente. Eu paguei 3 milhões de euros por essa coleção. Valeu cada centavo. 3 milhões? Marina repetiu, tonta. Ela estava segurando 3 milhões de euros nas mãos. Ela que ainda pagava a televisão por assinatura em boleto na lotérica. O que você vê? Rafael perguntou, se aproximando. Ele ficou próximo demais. Marina podia sentir o calor dele, o cheiro do perfume caro. Vejo camadas de tempo. Ela disse devagar, seus olhos de acadêmica assumindo o controle. A escrita mais externa é Sumério Padrão, terceira dinastia de Ur, cerca de 2100 a.C. Mas embaixo, ela passou o dedo sobre sulcos mais profundos, mais antigos. Embaixo tem algo anterior. Muito anterior. Pré-dinástico, talvez? E essa camada do meio é a que ninguém conseguiu traduzir. Rafael completou. Marina colocou o cilindro sobre a mesa e pegou o celular, ligando a lanterna. A luz atravessou as marcas de uma forma estranha, projetando sombras que pareciam formar letras diferentes. Quem já trabalhou nisso? Ela perguntou. 3 professores de Oxford, 2 de Harvard, um especialista em línguas mortas da Universidade de Berlim. Todos disseram a mesma coisa. É um dialeto desconhecido, possivelmente anterior ao sumério documentado. Algo proto-cuneiforme misturado com... Eles não sabiam com o quê. E o que você quer que eu faça que eles não conseguiram? Rafael se sentou na beirada da mesa, olhando para ela com aquela intensidade desconcertante. Eles tentaram traduzir academicamente, seguindo regras, precedentes, métodos estabelecidos. Mas você... Ele inclinou a cabeça. Você leu sumério de cabeça, sem preparação, num restaurante barulhento. Você tem algo que eles não têm. Desespero? Marina sugeriu secamente. Rafael riu. Uma risada genuína que transformou completamente seu rosto, tirando anos da expressão dura. Instinto. Paixão.
Você não trata línguas antigas como quebra-cabeças acadêmicos. Você as sente. Vi isso na forma como você olhou para aquele documento. Como você tocou esse cilindro agora. Você não está só lendo palavras. Está ouvindo vozes através do tempo. Era verdade. E assustava a Marina que ele tivesse percebido. Desde criança ela tinha facilidade absurda com línguas. Não porque memorizava regras, mas porque conseguia ouvir a música por trás delas, sentir a lógica emocional que guiava cada idioma. Sumério não era só um sistema de escrita para ela. Era a voz de pessoas reais, mortas há milênios, tentando desesperadamente ser lembradas. Quanto tempo tenho? Ela perguntou. Quanto precisar? Mas preferivelmente antes que algum outro colecionador descubra o que eu tenho. Há rumores, pessoas fazendo perguntas. O mercado negro de antiguidades é pequeno e todo mundo fala. Marina assentiu, já perdida nas marcas do cilindro. Sua mente estava correndo, fazendo conexões, vendo padrões. Vou precisar de recursos, livros de referência, acesso a bancos de dados arqueológicos, talvez até... Ela hesitou. O que for preciso, Rafael disse. Tenho orçamento ilimitado para isso. Preciso falar com meu ex-orientador de Oxford, professor David Rothschild. Ele é a maior autoridade viva em proto-escrita suméria. A expressão de Rafael endureceu. Sem contato externo, você assinou confidencialidade. Não vou contar do cilindro, só preciso da expertise dele sobre símbolos específicos. Posso ser vaga. Não. Então você prefere que eu trabalhe sem todas as ferramentas necessárias? Marina retrucou, sentindo o primeiro lampejo de irritação real. Você me contratou pela minha habilidade. Deixe-me usar essa habilidade da melhor forma. Eles se encararam. Um duelo de vontades através da mesa de mogno. Marina não baixou os olhos. Ela aprendera na infância, nas ruas de Itaquera, que predadores atacam quem mostra medo. Comunicação supervisionada. Rafael cedeu finalmente. Eu leio todos os e-mails antes de você enviar. Todas as ligações são monitoradas. Isso é paranoia. É proteção de investimento. 3 milhões de euros, lembra? Marina respirou fundo, forçando-se a ser racional. Ele tinha razão. Numa coisa tão valiosa, precauções extremas faziam sentido. Ainda era invasivo e controlador, mas fazia sentido. Ok, mas preciso de um escritório. Um lugar tranquilo onde eu possa trabalhar sem interrupções. Rafael sorriu de novo, aquele sorriso perigoso. Já providenciei. Vem. Ele a levou 3 portas abaixo, para uma sala menor, mas ainda assim impressionante. Janelas com vista para a Paulista. Uma mesa enorme com 3 monitores. Estantes vazias esperando para serem preenchidas. Uma poltrona ergonômica que provavelmente custava mais que todo o mobiliário do apartamento de Marina. E sobre a mesa, cuidadosamente arranjados, 10 livros raros sobre linguística suméria. Alguns tão antigos que Marina só vira em bibliotecas especializadas. Como você? Ela começou. Mandei minha assistente comprar assim que você aceitou a oferta na sexta. Alguns vieram de sebos em Londres, outros de coleções particulares. Se precisar de mais alguma coisa, faz uma lista. Marina tocou as lombadas dos livros com reverência. Um deles, Gramática Comparativa do Sumério Antigo, edição de 1923, ela tentara comprar em Oxford, mas custava 300 libras. Aqui estava, novo em folha, esperando por ela. Rafael, ela disse suavemente, virando-se para ele. Por que isso é tão importante para você? Dinheiro você já tem, poder também. O que você realmente quer? Por um momento, algo passou pelo rosto dele. Algo vulnerável, quase humano. Mas foi rápido demais para Marina ter certeza. Legado, ele disse simplesmente. Meu pai construiu esse império do zero. Cresceu pobre, trabalhando em fábrica, juntando dinheiro para abrir a própria empresa de tecnologia. Quando ele morreu, há 2 anos, deixou bilhões para mim. Eu só administrei, investi, multipliquei, mas não criei nada meu. Esse artefato, esse conhecimento perdido. Se eu conseguir decifrar, se eu conseguir encontrar essa biblioteca... Ele olhou para a cidade lá embaixo. Serei lembrado por algo além de ter nascido na família certa.
Marina não esperava isso. Não esperava que por trás da arrogância e dos ternos de R$ 5.000 existisse um homem tentando sair da sombra do pai. Ela conhecia essa sensação. Ser definida por quem você era filha, não por quem você mesma era. Vou fazer o meu melhor, ela disse. E pela primeira vez, era sincero. Não era só pelo dinheiro. Era pela história, pelas vozes antigas, pela chance de tocar o impossível. Eu sei, Rafael disse, já voltando para a porta. É por isso que você está aqui. Qualquer coisa que precisar, liga no ramal da 381. É minha linha direta, não importa a hora. Depois que ele saiu, Marina ficou sozinha no escritório novo, olhando os livros, os monitores, a vista. Sentou-se na cadeira cara e respirou fundo. Então abriu o primeiro livro e começou a trabalhar. As primeiras 2 semanas foram frustração pura. Marina passou 12 horas por dia imersa em gramática suméria, comparando símbolos, fazendo anotações que pareciam hieróglifos próprios. O cilindro ficava na sala de Rafael. Ele não permitia que ela o levasse para o próprio escritório. Então, 3 vezes por dia, ela ia até lá, tirava fotos detalhadas sob diferentes ângulos de luz, fazia decalques em papel especial. Rafael aparecia sempre que ela menos esperava. Às vezes ficava parado na porta, observando-a trabalhar com aquela intensidade desconcertante. Outras vezes, sentava-se na poltrona ao lado dela, fazendo perguntas que mostravam que ele entendia mais de arqueologia do que deixara transparecer. Você acha que é um código? Ele perguntou numa quinta-feira à tarde, encontrando Marina cercada por 15 livros abertos e 6 xícaras de café vazio. Não um código no sentido moderno. Marina respondeu sem tirar os olhos das anotações. Mas definitivamente há camadas de significado. Os sumérios eram obcecados com numerologia, com padrões. Cada terceiro caractere aqui, ela apontou para suas marcações, forma uma sequência que não faz sentido gramaticalmente, mas numericamente. Numericamente o quê? Marina olhou para ele, os olhos ardendo de cansaço, mas brilhando de empolgação. Eu acho que é uma coordenada. Rafael ficou paralisado. Coordenada geográfica? Ou astronômica? Ou ambas? Os sumérios mapeavam o céu com precisão absurda. Eles sabiam sobre planetas que só redescobriríamos com telescópios. Se essa biblioteca existiu, se eles quiseram escondê-la, mas deixar pistas para quem fosse digno, ela gesticulou para o cilindro. Isso seria exatamente o tipo de coisa que fariam. Rafael se levantou tão rápido que derrubou a xícara de café dele. Ela caiu no carpete caro, espalhando líquido marrom, mas ele nem notou. Você consegue decodificar? Posso tentar, mas vai levar tempo. Preciso mapear cada símbolo numerologicamente, cruzar com padrões estelares conhecidos da época, compensar pela precessão dos equinócios ao longo de 4.000 anos. Quanto tempo? Marina hesitou. A empolgação dele era palpável, quase febril. Ela nunca o vira assim. Era sempre tão controlado, tão calculado. Honestamente, semanas, talvez meses. Você tem 6 semanas. Rafael, isso é 6 semanas. Ele repetiu firme. Depois disso, ou você encontrou algo concreto, ou eu corto o projeto. Você não pode simplesmente, posso. Estou pagando 18.000 por mês pela sua dedicação total. Quero resultados. 6 semanas, Marina. Não me desaponte. Ele saiu da sala antes que ela pudesse responder, deixando-a com raiva fervendo no peito. 6 semanas. Para decodificar algo que especialistas não conseguiram em anos. Era impossível. Era absurdo. Mas quando Marina olhou para o cilindro, para os símbolos que começavam a fazer sentido como música distante, ela sentiu algo impossível. Determinação. Ela tinha 6 semanas. Então, que começasse a corrida. Marina trabalhou como possuída. Dormia 4 horas por noite. Acordava com símbolos dançando atrás das pálpebras. Carol começou a se preocupar. Encontrava a irmã às 3 da madrugada na mesinha da sala, rodeada de papéis rabiscados, murmurando em sumério antigo como se estivesse conversando com fantasmas. Você precisa descansar, Carol dizia. Eu preciso resolver isso. Marina respondia.
A verdade era que o cilindro a assombrava. Não era só o prazo impossível, ou o dinheiro, ou até mesmo a promessa de conhecimento perdido. Era aquela sensação estranha que sentira ao tocar o artefato pela primeira vez. O formigamento, a eletricidade, a impressão impossível de que o objeto estava vivo de alguma forma. Ela não contou isso para Rafael. Ele já acharia que ela estava louca. Na terceira semana, Marina teve um avanço. Eram 2 da manhã de uma quarta-feira e ela estava sozinha no escritório. Rafael lhe dera acesso 24 horas depois que ela explicou que trabalhava melhor de madrugada. O prédio inteiro estava vazio, apenas a luz de emergência iluminando os corredores desertos. Ela estava olhando as fotos do cilindro pela milésima vez quando percebeu. Não estava na superfície. Estava dentro. Marina correu para a sala de Rafael. Ele deixara a chave do cofre com ela depois da segunda semana, um gesto de confiança que a surpreendeu. Abriu o cofre com mãos trêmulas e pegou o cilindro. Colocou-o diretamente sob a luz do abajur da mesa. A argila iridescente brilhou estranhamente. E então Marina viu. Na parte interna do cilindro, onde normalmente seria oco, havia marcas minúsculas. Alguém havia escrito por dentro. Meu Deus, ela sussurrou. Precisava de um endoscópio, uma câmera pequena o suficiente para entrar no cilindro e fotografar a escrita interna. Marina pegou o telefone, hesitou por um segundo. Depois ligou para o ramal de Rafael. Ele atendeu no segundo toque. A voz rouca de sono. Alô? Preciso de um endoscópio médico, agora. Silêncio. Depois. Marina? São 2 da manhã. Eu sei que horas são. Tem escrita dentro do cilindro, Rafael, por dentro. Ninguém pensou em olhar lá porque quem escreve dentro de um objeto de argila. Mas os sumérios, eles eram gênios. Eles fariam exatamente isso para esconder informação. Ela ouviu o movimento do outro lado. Ele se levantando, provavelmente. Você tem certeza? Absoluta, mas preciso ver direito. Um endoscópio com câmera HD. Pode conseguir? Vou fazer algumas ligações. Fica aí. Ele desligou. Marina ficou olhando para o cilindro, o coração batendo acelerado. Ela estava certa. Sabia que estava. Podia sentir. 40 minutos depois, Rafael entrou no escritório com uma maleta preta. Ele usava moletom e jeans. A primeira vez que Marina o via sem roupa formal. O cabelo estava bagunçado. Havia sombra de barba no rosto. Ele parecia mais jovem, quase vulnerável. Chamei um médico amigo meu, ele me emprestou isso, Rafael disse, abrindo a maleta. Dentro, um endoscópio de última geração com tela digital acoplada. Eles trabalharam juntos em silêncio, Marina segurando o cilindro com cuidado, enquanto Rafael manipulava delicadamente a câmera para dentro. A tela mostrou escuridão, depois o interior marrom da argila. Depois, para! Marina ordenou. Volta um pouco. Ali, na tela, nítido e impossível, havia linhas de escrita cuneiforme tão pequenas que pareciam ter sido feitas com uma agulha. Como alguém escreve isso? Rafael murmurou maravilhado. Com extremo cuidado e dedicação. Isso levou meses para fazer, anos talvez. Marina começou a tirar fotos da tela. Precisamos fotografar cada centímetro. Eles ficaram ali por 3 horas, meticulosamente documentando toda a superfície interna do cilindro. Rafael preparou café no 3º andar. Havia uma copa executiva que Marina nem sabia que existia. Ele voltou com 2 xícaras e biscoitos de chocolate importados. Come, ele disse, colocando tudo na mesa. Você está pálida. Estou descobrindo algo que ninguém viu em 4.000 anos. Estou permitida ficar pálida. Rafael sorriu. Aquele sorriso raro e genuíno que transformava completamente seu rosto. Você é incrível, sabia? Marina parou, a xícara no meio do caminho para os lábios. O quê? Incrível. Brilhante. 3 semanas atrás você estava servindo café. Agora está fazendo descobertas que vão mudar a arqueologia. Você se adaptou a isso como se tivesse nascido para estar aqui. Havia algo na voz dele. Admiração genuína, sim. Mas também outra coisa. Algo mais quente, mais perigoso. Marina desviou o olhar, desconfortável. Eu nasci para estar em Oxford. Isso aqui é só circunstância. Não, Rafael disse firme. Você nasceu para ser notada.
para ser reconhecida. Oxford foi só o primeiro passo, mas aqui ele gesticulou para o escritório, para os livros, para o cilindro. Aqui você não é só mais uma estudante. Você é essencial. Rafael? Marina começou, mas não sabia como terminar a frase. Ele se aproximou. Apenas um passo, mas o ar pareceu engrossar entre eles. Eu sei que você me acha arrogante. Ele disse suavemente. Sei que acha que só me importo com dinheiro. E talvez no começo fosse verdade. Mas essas últimas semanas, vendo você trabalhar, vendo sua paixão por conhecimento, ele hesitou. E Marina percebeu que Rafael Mendonça, o bilionário implacável, estava nervoso. Você me lembra porque eu amava aprender quando era criança. Antes de tudo virar sobre negócios e lucro. Marina deveria ter recuado. Deveria ter lembrado que ele era seu chefe, que havia uma diferença enorme de poder entre eles, que isso era territoriamente perigoso. Mas estava cansada. E ele estava perto. E pela primeira vez em anos, alguém a via, realmente via. Não como garçonete ou como estudante abandonada ou como filha de uma mulher morta, mas como Marina. Inteligente, capaz, importante. Precisamos terminar as fotos. Ela disse suavemente, mas não se afastou. Sim, Rafael concordou, mas também não se moveu. Eles ficaram ali, suspensos num momento que poderia virar qualquer coisa, até que Marina finalmente respirou fundo e voltou para a mesa. Rafael a seguiu, mantendo distância segura agora. Trabalharam até o sol nascer. As fotos da escrita interna mudaram tudo. Marina passou os próximos dias traduzindo freneticamente, parando apenas para comer quando Carol literalmente colocava comida na frente dela. A escrita interna era diferente da externa, mais direta, menos poética. Era um mapa, não metafórico, literal. Coordenadas baseadas em padrões estelares, marcos geográficos, distâncias medidas em antigas unidades sumérias. É no Iraque. Marina anunciou numa sexta à tarde, entrando na sala de Rafael sem bater. Ele estava em reunião, 5 homens de terno ao redor da mesa de conferência, mas fez todos saírem com um gesto de mão. Tem certeza? Ele perguntou assim que ficaram sozinhos. Absoluta? Região entre Bagdá e Mossul. Há referências a 2 rios, montanhas ao norte, ruínas de um templo dedicado a Inanna. Cruzei com mapas antigos e dados arqueológicos. É uma área que nunca foi propriamente escavada porque fica em território instável, zona de conflito. Rafael passou a mão pelo cabelo, processando. Iraque, claro, tinha que ser o Iraque. Você não pode ir lá, Marina disse firmemente. É perigoso demais. Zona de guerra, extremistas. Sem contar que qualquer escavação não autorizada é extremamente ilegal. Rafael riu. Uma risada sem humor. Marina, querida, metade dos artefatos em museus europeus foi roubado. Legalidade é uma questão de perspectiva. Não estou falando de museus vitorianos. Estou falando de agora. Você pode ser preso, morto. Esse conhecimento não vale sua vida. Vale a minha, mas não vale a sua? Rafael retrucou. Porque você vai comigo. Marina ficou paralisada. Não vou não. Você vai. Preciso de alguém que consiga ler as tábuas no local. Que saiba o que procurar. Não! Marina bateu a mão na mesa. Você me contratou para traduzir, não para me arrastar para a zona de guerra. Contratei você para me ajudar a encontrar essa biblioteca. E você vai. Isso é absurdo. É trabalho. Rafael se levantou, imponente. Pelo qual estou te pagando 18 mil por mês. Vamos partir em 2 semanas. Prepara tuas coisas. Você não pode me obrigar. Posso e vou. Há uma cláusula no seu contrato sobre viagens necessárias ao projeto. Leu antes de assinar? Marina havia lido, mas nunca imaginou que significasse Iraque. Eu tenho uma irmã de 16 anos que depende de mim. Ela explodiu. Se algo me acontecer, nada vai acontecer, Rafael disse, a voz suavizando minimamente. Tenho contatos. Seguranças privados. Iremos, pegaremos o que precisamos e voltaremos. 1 semana no máximo. E se eu me recusar?
Então você quebra contrato e me deve 6 meses de salário que já recebeu. R$ 108.000, mais a multa de rescisão antecipada. Deve dar uns 150 mil no total. Marina sentiu o sangue gelar. 150 mil reais. Ela não tinha isso. Nunca teria. Você é um filho da puta, ela disse, a voz tremendo de raiva. Sou? Rafael concordou calmamente. Mas sou um filho da puta que está te dando a chance de participar da maior descoberta arqueológica do século. Você pode odiar meus métodos, mas não pode negar que quer isso tanto quanto eu. Ele estava certo. Maldito seja. Ele estava certo. Marina queria ver aquelas tábuas. Queria tocar conhecimento que o mundo havia esquecido. Queria ser parte de algo maior que contas atrasadas e turnos duplos. Mas também estava apavorada. 2 condições, ela disse finalmente. Primeira, você deposita 6 meses de salário numa conta em nome de Carol. Se algo me acontecer, ela fica com tudo. Rafael assentiu. Feito. Segunda, você me ensina a atirar. Isso o surpreendeu. Atirar? Se vou para a zona de guerra, vou armada e preparada. Me ensina. Rafael a estudou por um longo momento. Depois um sorriso lento e perigoso se espalhou por seu rosto. Sábado às 8 da manhã. Clube de tiro em Pinheiros. Vista algo confortável. Marina nunca havia segurado uma arma na vida. Crescera em Itaquera, onde armas significavam violência de gangue e tragédia, não esporte ou proteção. Rafael a encontrou no estacionamento do clube vestindo jeans, camisa preta e uma jaqueta de couro que provavelmente custava mais que o salário mensal de Marina na época de garçonete. Ele carregava uma maleta discreta. Pronta? Ele perguntou. Para me arrepender de tudo? Sim. O clube era luxuoso. Piso de madeira polida, alvos eletrônicos, instrutores particulares. Rafael cumprimentou o dono pelo primeiro nome. Obviamente ele era membro. Eles foram para uma área privada. Rafael abriu a maleta, revelando 3 armas de tamanhos diferentes. Vamos começar com a menor, ele disse pegando uma pistola compacta. Glock 19. Simples, confiável, não tem muito recuo. Ele mostrou como segurar, como mirar, como respirar antes de apertar o gatilho. Suas mãos guiaram as dela, ajustando posição dos dedos, alinhamento de braços. Ele ficou atrás dela, próximo o suficiente que Marina podia sentir o calor dele nas costas. Agora, ele murmurou perto do ouvido dela. Respira, expira devagar e aperta. Marina apertou o gatilho. O recuo a pegou de surpresa, mas acertou a beirada do alvo. Não foi ruim para a primeira vez, Rafael disse. De novo. Dessa vez, mantenha os olhos abertos. Eles passaram 3 horas ali. No final, Marina conseguia acertar o centro do alvo 8 de cada 10 vezes. Seus braços doíam. Seus ouvidos zumbiam apesar dos protetores. Mas havia algo estranhamente satisfatório em controlar algo tão poderoso. Você aprende rápido, Rafael comentou enquanto guardavam as armas. Tenho bons incentivos, tipo não morrer. Ele a olhou sério. Não vou deixar nada te acontecer. Você sabe disso, né? Por que você se importa? Marina perguntou de repente. Honestamente. Por que não ir sozinho como um tradutor qualquer? Por que eu? Rafael guardou a última arma antes de responder. Porque você olha para esse cilindro como se fosse sagrado. Porque você não vê só dinheiro ou fama. Você vê história. Vê pessoas reais que viveram e morreram. E tentaram deixar algo para trás. Você se importa de um jeito que eu nunca me importei com nada. E eu quero... Ele parou procurando palavras. Quero aprender a sentir assim de novo. A me importar com algo além de números numa conta bancária. Marina sentiu algo apertar no peito. Rafael, sei que começamos errado. Ele continuou. Sei que fui arrogante e controlador. Sei que te forcei a fazer algo perigoso. Mas juro pela memória do meu pai. Não vou deixar nada te acontecer. Você vai voltar para Carol. Vou garantir isso. Era sincero. Marina via nos olhos dele vulnerabilidade real, medo real. Ok, ela disse suavemente. Confio em você. Era verdade. E isso a assustava mais que a viagem.
porque em algum lugar entre traduções de madrugada e xícaras de café compartilhadas, entre discussões sobre símbolos antigos e olhares que duravam 2 segundos demais, Marina havia parado de ver Rafael Mendonça como apenas seu chefe bilionário e começara a vê-lo como possibilidade. As 2 semanas antes da viagem passaram num borrão de preparação. Rafael contratou uma equipe de segurança, 6 homens ex-militares liderados por um brasileiro chamado Durval, que tinha cicatrizes no rosto e olhos que não piscavam. Conseguiu vistos através de contatos no governo, subornos discretos em consulados. Marina passou cada momento livre com Carol, memorizando cada detalhe do rosto da irmã como se fosse para a guerra e não voltasse. Você vai ficar bem, Carol dizia, tentando ser corajosa. Vai encontrar sua biblioteca mágica e voltar famosa. Vou voltar. Famosa ou não, mas volto. Na noite antes da partida, Marina estava fazendo a última mala quando seu celular tocou. Número desconhecido internacional. Alô? Marina Silva? A voz era masculina, com sotaque britânico educado. Aqui é professor David Rothschild, de Oxford. Marina quase derrubou o telefone. Seu ex-orientador, o homem que a apoiou quando ela teve que largar o curso, que disse que sempre teria uma vaga esperando quando ela pudesse voltar. Professor Rothschild, como conseguiu meu número? Tenho meus meios. Marina, recebi informações preocupantes. Algo sobre você trabalhando com Rafael Mendonça em artefatos sumérios não catalogados. Isso é verdade? Marina congelou. Como ele sabia? Eu não posso discutir isso. Assinei confidencialidade. Criança, a voz dele ficou grave. Rafael Mendonça é conhecido em círculos acadêmicos como colecionador sem escrúpulos. Ele compra artefatos roubados, financia escavações ilegais. Se você está envolvida nisso, está arriscando não só sua liberdade, mas sua reputação acadêmica. Não é assim. Você vai para o Iraque com ele? O silêncio de Marina foi resposta suficiente. Meu Deus, Marina, não faça isso. Seja lá o que ele prometeu, não vale. Pessoas morreram nessas expedições ilegais. E mesmo que você sobreviva, jamais será levada a sério academicamente de novo. Marina sentiu lágrimas queimarem os olhos. Preciso do dinheiro. Tenho uma irmã. Eu sei da sua situação. E posso ajudar. Tenho um fundo de emergência para ex-alunos. Posso te conseguir uma bolsa, um trabalho de pesquisa aqui. Obrigada, professor. Mas já é tarde demais. Já aceitei o trabalho. Já assinei os papéis. Nunca é tarde demais para fazer a escolha certa. Mas era. Marina sabia que era. Porque não era só sobre dinheiro agora. Era sobre o cilindro, sobre vozes através do tempo, sobre ser vista como mais que uma estudante que desistiu. Era sobre Rafael olhando para ela como se ela fosse extraordinária. Vou ter cuidado, ela disse finalmente. E professor, obrigada, por ainda se importar. Ela desligou antes que ele pudesse argumentar mais. Naquela noite, Marina não dormiu. Ficou olhando para o teto, se perguntando se estava fazendo a maior descoberta da vida ou o maior erro. Na manhã seguinte, às 5 da madrugada, o motorista tocou a campainha. E estava na hora de ir. O voo particular para Istambul foi surreal. Marina nunca havia estado num jato privado. Sofás de couro creme, comissária de bordo particular, champanhe que ela não tocou porque seu estômago estava revirado de nervosismo. Rafael trabalhou no laptop durante a maior parte da viagem, mas de vez em quando olhava para ela, checando. Ainda dá tempo de voltar, ele disse quando pousaram em Istambul para reabastecer. Posso te colocar num voo de volta para São Paulo, sem penalidades. Era tentador. Marina olhou pela janela para a pista iluminada, pensando em Carol dormindo no apartamento pequeno, confiando que a irmã mais velha voltaria viva. Não, ela disse. Vim até aqui. Vou até o fim. Rafael assentiu, algo que parecia orgulho passando por seu rosto. De Istambul, voaram para Erbil, capital do Kurdistão iraquiano. A partir dali, seria por terra, numa caravana de 3 SUVs blindados, todos pretos, todos com vidros fumês.
Durval, o chefe de segurança, e seus 5 homens ocuparam o primeiro e terceiro veículo. Marina e Rafael ficaram no do meio. Ficam sempre abaixados se houver problemas. Durval instruiu antes de partirem, sua voz grave e sem inflexão. Não discutem minhas ordens. Se eu disser pular, vocês pulam. Se eu disser correr, correm. Entenderam? Marina engoliu seco e assentiu. A paisagem do Iraque era diferente do que ela esperava. Havia beleza ali. Montanhas distantes contra céu azul impossível, campos dourados, vilarejos antigos que pareciam inalterados há séculos. Mas também havia tensão. Postos de controle militares. Prédios destruídos por conflitos recentes. Olhares desconfiados de pessoas que sabiam reconhecer estrangeiros ricos quando viam. Levaram 8 horas até chegarem à região indicada pelas coordenadas do cilindro. Pararam num vilarejo pequeno onde Durval havia, aparentemente, negociado com antecedência. Um homem idoso de barba branca os esperava. Seu nome era Tariq, e ele falava inglês quebrado misturado com árabe e curdo. Vocês querem as ruínas antigas, Tariq disse. Não era pergunta. Lugar perigoso. Muitas pessoas desaparecem lá. Por que desaparecem? Marina perguntou. O velho deu de ombros. Dizem que é amaldiçoado. Dizem que espíritos antigos guardam segredos que não devem ser descobertos. Eu acho... Ele cuspiu no chão. Que são saqueadores matando uns aos outros por tesouros. Você pode nos levar? Rafael perguntou, já tirando um maço de dinheiro. Tariq olhou para as notas. Dólares americanos, muitos, e assentiu lentamente. Amanhã cedo. Vamos à noite, apenas mortos vão. Eles passaram a noite numa casa de pedra que Tariq emprestou. Não havia eletricidade. Marina e Rafael ficaram num cômodo com 2 colchões finos no chão, enquanto os seguranças montaram guarda do lado de fora. Consegue dormir? Rafael perguntou no escuro. Não, Marina admitiu. Estou pensando em todas as formas que isso pode dar errado. Bem-vinda ao meu mundo. É como eu me sinto antes de cada grande negócio. Isso não é negócio, é arqueologia. É as duas coisas. Ela o ouviu se mexer. Marina, se encontrarmos o que estamos procurando, você quer que eu doe para um museu? Quer que isso seja oficial? A pergunta a surpreendeu. Você faria isso? Se você pedisse? Talvez. Marina ficou em silêncio, processando. Ele estava mudando. Ou talvez ela estivesse vendo além da máscara. Acho que depende do que encontrarmos, ela disse finalmente. Algumas coisas pertencem ao mundo. Outras precisam ser protegidas primeiro. Pensamento prático. Gosto disso. No escuro, Marina ouviu ele se levantar e vir se sentar perto do colchão dela. Podia sentir o calor dele mesmo sem tocar. Estou com medo, ela confessou num sussurro. Eu também, Rafael admitiu. Mas estamos juntos nisso. E eu prometo, Marina, vou te trazer de volta para Carol. Nem que seja a última coisa que eu faça. Ele pegou a mão dela no escuro. Dedos entrelaçados. 2 estranhos de mundos diferentes, unidos por símbolos de 4.000 anos. Marina não puxou a mão. Tariq os levou antes do amanhecer. O grupo seguiu a pé. Os SUVs chamariam muita atenção. Caminharam por 2 horas através de terreno rochoso, seguindo trilhas que só Tariq parecia ver. O sol nasceu vermelho sangue no horizonte. Ali, Tariq apontou. À frente, ruínas. Não as ruínas grandiosas que aparecem em documentários. Essas eram apenas pilhas de pedras cobertas de areia. Fragmentos de paredes que já foram templos. Entradas de túneis que levavam para baixo, para a escuridão. O templo de Inanna, Marina murmurou, reconhecendo a estrutura da descrição do cilindro. Meu Deus, estamos realmente aqui. Durval e seus homens vasculharam a área primeiro, checando por perigos. Quando deram sinal verde, Marina e Rafael desceram para o que parecia ter sido a câmara principal. Dentro era frio, apesar do calor lá fora. As paredes tinham inscrições desgastadas. Marina passou os dedos sobre elas reverentemente, lendo fragmentos de orações, listas de oferendas, nomes de sacerdotisas mortas há milênios.
De acordo com o cilindro, ela disse, consultando as anotações que havia trazido, deve haver uma câmara secreta, acessível apenas quando a luz do sol nascente entra num ângulo específico. Rafael olhou para o teto parcialmente desmoronado. Agora, ele disse, olha, um raio de luz entrava por uma fenda, iluminando uma parede específica. E na parede, quase invisível a olho nu, um padrão. Símbolos arranjados em forma de fechadura. Marina se aproximou, o coração disparado. Eram os mesmos símbolos do cilindro. Preciso apertar numa ordem específica, ela disse, as mãos tremendo. De acordo com a sequência numérica que decodifiquei. Tem certeza? Não, mas é nossa única chance. Marina respirou fundo e começou. Primeiro símbolo, deusa Inanna. Segundo, número 7, sagrado. Terceiro, água. Quarto, céu. Quinto, algo clicou mecanicamente. A parede começou a se mover, deslizando para o lado com o ranger de pedra contra pedra que não se movia há milênios. Poeira encheu o ar. Quando assentou, havia uma passagem, escura, profunda, antiga. Eu vou primeiro, Durval disse firmemente. Não, Marina o interrompeu. Eu vou. Posso haver armadilhas ou marcações que só eu reconheceria. Mas fica perto. Eles desceram, Marina, Rafael, Durval e 2 dos outros seguranças. Os outros ficaram montando guarda na entrada. Usavam lanternas potentes, mas mesmo assim a escuridão parecia engolir a luz. A passagem levava para baixo, profundo na terra. As paredes eram cobertas de escrita. Marina parava a cada poucos metros para ler, traduzindo em voz alta, que apenas os dignos entrem. Conhecimento sem sabedoria é veneno. O passado guarda o futuro. Chegaram a uma câmara, e Marina parou de respirar. Prateleiras de pedra cobrindo todas as paredes. E nas prateleiras, centenas, não, milhares, de tábuas de argila. Algumas pequenas como a palma da mão, outras do tamanho de livros, todas cobertas de escrita. Meu Deus! Rafael sussurrou. Encontramos. Marina se aproximou da prateleira mais próxima com mãos trêmulas. Pegou uma tábua aleatória e começou a ler. É sobre astronomia, cálculos do movimento planetário, equações que são mais precisas que qualquer coisa que tivemos até o Renascimento. Pegou outra. Medicina, cirurgias, descrições de anestesia usando plantas que... Algumas dessas plantas eu nem conheço. Outra, matemática, álgebra avançada, cálculo primitivo. Eles tinham cálculo, Rafael, 3.000 anos antes de Newton. Ela se virou para ele, lágrimas descendo pelo rosto. É real. Tudo isso é real. Conhecimento perdido. Uma civilização inteira que sabia coisas que esquecemos, que tivemos que redescobrir. Rafael estava olhando para as tábuas com uma expressão que Marina nunca vira nele. Admiração pura, misturada com algo que parecia arrependimento. Quanto vale? Ele murmurou. É sem preço. Marina disse firmemente. Literalmente sem preço. Isso pertence à humanidade, Rafael. Não pode ser vendido. Não pode ser escondido em alguma coleção particular. Eu sei, ele disse suavemente. E então, para sua surpresa, você está certa, eu sei. Durval estava inspecionando a câmara com lanterna, checando por perigos. Foi quando viu a segunda entrada, uma passagem menor no fundo da sala. Tem mais, ele disse. Eles seguiram. A passagem levava a outra câmara, menor. E nesta, uma estátua, 3 metros de altura. Mulher com asas, segurando o que parecia ser um globo celestial. Seus olhos eram pedras preciosas que brilhavam na luz das lanternas, esmeraldas do tamanho de ovos. E ao redor da base da estátua, mais tábuas. Mas estas eram diferentes, feitas de algum material que não era argila, algo que brilhava suavemente como metal, mas mais leve. O que é isso? Rafael se aproximou. Marina pegou uma tábua delicadamente. Era quente ao toque. Aquele formigamento de novo. Eletricidade correndo da tábua para sua pele. Não sei, ela admitiu. Nunca vi material assim. E a escrita... Ela iluminou com a lanterna.
É aquela língua desconhecida, a mesma do cilindro interno, apenas mais complexa, mais densa. Consegue ler? Posso tentar, mas vai levar um estalo atrás deles. Durval se virou com a arma apontada. Da passagem por onde haviam entrado, vozes, gritando em árabe. Temos companhia, Durval disse, frio. Precisamos sair. Agora. Mas as tábuas? Rafael começou. Agora! Durval rugiu. Tiros ecoaram da câmara principal. Os outros seguranças estavam engajados com alguém. Saqueadores, provavelmente, atraídos pela movimentação, pela chance de roubar tesouros. Marina agarrou 3 das tábuas metálicas, enfiando-as na mochila. Rafael pegou mais algumas, suas mãos se movendo freneticamente. Deixa! Durval puxou o braço dele. 1 minuto aqui e morremos! Eles correram. De volta pela passagem, de volta para a câmara principal onde 2 dos seguranças estavam trocando tiros com figuras nas sombras. Durval atirou cobrindo Marina e Rafael, enquanto corriam para a saída. Luz do sol, ar fresco, o som de tiros reverberando atrás deles. Corram! Alguém gritou. Marina correu como nunca havia corrido na vida. Tropeçou em pedras, Rafael a pegou antes que caísse. Atrás deles, gritos, mais tiros, o caos de homens matando e morrendo por ouro e história. Chegaram aos SUVs. Durval literalmente jogou Marina no banco de trás, Rafael pulando atrás dela. Os motores rugiram. Todos! Durval gritou para o outro veículo através do rádio. Silva levou tiro no ombro, mas vai sobreviver. A resposta veio. Tarik sumiu. O velho guia. Provavelmente morto. Provavelmente tinha família. Marina sentiu náusea subir. Vamos! Durval ordenou. Os SUVs aceleraram, levantando nuvens de poeira, deixando para trás ruínas e sangue e conhecimento de 4.000 anos. Marina abraçou a mochila contra o peito, sentindo o peso das tábuas. 3 tábuas. De milhares. Uma gota do oceano. Ao lado dela, Rafael estava pálido, as mãos tremendo. Um homem morreu. Ele disse, a voz vazia. Tarik, ele morreu por causa disso. Não sabemos se... Ele morreu por minha ganância, Rafael cortou. Por eu precisar encontrar essa merda. Por eu não conseguir deixar nada para trás. Marina não tinha resposta para isso, porque era verdade. Eles dirigiram em silêncio por horas, cada um perdido em pensamentos. Quando finalmente chegaram de volta a Erbil, ao hotel seguro que Durval havia arranjado, Marina trancou-se no quarto e chorou. Chorou por Tarik, pelo conhecimento deixado para trás, pela inocência que havia perdido em algum lugar entre São Paulo e um templo antigo manchado de sangue. Quando parou de chorar, abriu a mochila e tirou as 3 tábuas. Começou a ler, e percebeu que o que havia encontrado era muito mais estranho do que qualquer um poderia imaginar. As tábuas metálicas eram impossíveis. Marina passou a noite inteira no quarto do hotel, examinando-as sob todas as luzes disponíveis. O material era definitivamente metal, mas não bronze, não cobre, nada que civilizações antigas conhecessem. Era leve como alumínio, mas com um brilho opalescente que mudava de cor conforme o ângulo. E estava quente. Sempre quente, como se gerasse calor próprio. A escrita era diferente de qualquer coisa nos registros arqueológicos. Havia elementos cuneiformes, sim, mas entrelaçados com símbolos que pareciam quase matemáticos. Diagramas, equações. Marina estava tão absorta que nem ouviu a batida na porta até Rafael bater pela 3ª vez. Marina? São 4 da manhã. Você dormiu? Ela abriu a porta. Rafael estava de moletom e chinelos, o cabelo completamente bagunçado, olheiras profundas sob os olhos. Não consigo parar de pensar em Tarik, ele disse antes que ela pudesse falar. Não consigo fechar os olhos sem ver aquele lugar, ouvir os tiros. Entra, Marina disse suavemente. Ele entrou e parou ao ver as tábuas espalhadas pela cama, os cadernos cheios de anotações. Marina no meio de tudo como uma feiticeira cercada de grimórios. Você trabalhou a noite toda. Não foi uma pergunta.
Rafael, essas tábuas, elas não deveriam existir. O material sozinho já é impossível. Mas o conteúdo... Ela pegou uma, as mãos tremendo de excitação ou exaustão. Tem diagramas aqui. Diagramas de estruturas atômicas, ou algo parecido. Como se eles entendessem que matéria é feita de partículas minúsculas. E essa outra... Ela pegou a segunda tábua. Tem cálculos astronômicos que incluem planetas que só descobrimos com telescópios. Não só Marte e Júpiter. Urano, Netuno. Há até referências a algo além de Netuno. Rafael se sentou pesadamente na cama. Isso é loucura, como? Não sei, mas tem mais. Marina abriu seu caderno de anotações, mostrando os símbolos que havia copiado. Essa terceira tábua, acho que é sobre energia. Conversão de massa em energia. Há uma equação aqui que se parece estranhamente com EAMC2, mas foi escrita milhares de anos antes de Einstein nascer. Silêncio absoluto. Rafael apenas olhava para ela, processando. Você está dizendo que os sumérios descobriram física nuclear? Estou dizendo que alguém naquela época tinha conhecimento que não deveria ser possível. E pela forma como está escrito, como está organizado. Marina hesitou, sabendo como isso soaria insano. Não parece descoberta gradual. Parece legado. Como se alguém estivesse registrando o conhecimento que já possuía, não algo que estavam descobrindo. Alienígenas? Rafael disse, e Marina não tinha certeza se ele estava sendo sarcástico ou desesperado. Não, talvez, não sei. Ela passou as mãos pelo cabelo, frustrada. Talvez houve uma civilização anterior que alcançou tecnologia avançada e foi destruída. Talvez alguns sobreviventes passaram conhecimento adiante. Ou talvez... Ela olhou para as tábuas brilhantes. Talvez haja coisas sobre história humana que simplesmente não entendemos. Rafael pegou uma das tábuas, sentindo o calor. Se isso vazar, se governos militares descobrirem o que temos, vão matar por isso. Marina terminou o pensamento. Não podemos deixar ninguém saber ainda, nem mesmo acadêmicos de confiança. Isso é grande demais, perigoso demais. Então o que fazemos? Marina olhou para ele. Esse homem que começara como chefe arrogante e havia se tornado algo mais. Alguém que arriscara a vida com ela. Que chorava por um guia morto. Que olhava para conhecimento antigo com admiração em vez de apenas ganância. Traduzimos tudo em segredo. Ela disse. Completamente. Até entendermos exatamente o que temos. Depois decidimos o que fazer. Juntos? Rafael perguntou suavemente. Juntos. Ele estendeu a mão. Ela apertou. Dedos entrelaçados, um pacto selado em quarto de hotel no Kurdistão iraquiano às 4 da manhã, cercados por segredos que poderiam mudar o mundo. Marina, Rafael disse, sem soltar a mão dela, eu sinto muito. Por te colocar em perigo. Por Tariq. Por tudo. Eu escolhi vir. Sabia os riscos. Mas eu manipulei a situação. Te forcei com cláusulas contratuais. Rafael, ela interrompeu suavemente. Se você não tivesse feito isso, eu nunca teria vindo. Nunca teria tocado essas tábuas. Nunca teria visto. Ela gesticulou para o impossível ao redor deles. Não me arrependo. Estou aterrorizada, traumatizada, mas não me arrependo. Ele olhou para ela como se ela fosse mais inexplicável que as tábuas. Como você faz isso? Fazer o quê? Ser tão forte, tão resiliente. Você acabou de sobreviver a um tiroteio. Viu um homem possivelmente morrer. E está aqui traduzindo artefatos impossíveis como se fosse terça-feira normal. Marina riu sem humor. Cresci em Itaquera. Vi violência antes. E quando minha mãe morreu, eu aprendi que você ou quebra, ou se torna diamante sob pressão. Escolhi diamante. Eu escolhi construir paredes. Rafael disse suavemente. Me trancar atrás de dinheiro e poder e não sentir nada. Mas você... Ele tocou o rosto dela gentilmente, o polegar traçando a linha da bochecha. Você me faz querer sentir de novo. O ar entre eles mudou. Ficou denso, carregado com algo além de adrenalina pós-trauma. Marina deveria ter recuado. Lembrado que ele era chefe, bilionário,
que havia diferença de poder enorme entre eles, mas estava cansada de fazer o que deveria, cansada de ser pequena e segura. Rafael, ela sussurrou, estamos num hotel a milhares de quilômetros de casa. Acabamos de escapar de morrer. Temos artefatos impossíveis que podem reescrever história humana. E você está preocupado com sentimentos? Não com sentimentos, ele disse, se aproximando até que podiam sentir a respiração um do outro. Com você, só você. Quando ele a beijou, foi suave. Surpreendentemente suave para um homem tão duro. As mãos dele se entrelaçaram no cabelo dela, puxando-a para mais perto. Marina respondeu. Todo o medo e tensão das últimas 24 horas se transformando em algo mais quente, mais urgente. Eles caíram de volta na cama, entre tábuas antigas e cadernos de anotações. Rafael beijava como fazia tudo mais, com intensidade total, como se Marina fosse a única coisa no universo que importava. As mãos dela encontraram caminho sob o moletom dele, sentindo pele quente e músculos tensos. Espera, Marina ofegou, se afastando minimamente. Espera, precisamos pensar sobre isso. Pensei demais a vida toda, Rafael murmurou contra o pescoço dela. Cansei de pensar. Rafael, sério? Ela o empurrou suavemente, colocando espaço entre eles. Você é meu chefe. Há desequilíbrio de poder enorme. E estamos emocionalmente instáveis por trauma recente. Isso é textbook má decisão. Rafael respirou fundo, se forçando a recuar. Passou as mãos pelo cabelo, tentando se recompor. Você está certa, desculpa. Eu não devia. Não se desculpe pelo beijo, Marina disse sentando-se, ajeitando a própria roupa. Se desculpe pelo timing terrível. Ele deu uma risada rouca. Quando seria timing certo? Não sei. Quando não estivermos fugindo de saqueadores? Quando não tivermos artefatos impossíveis para proteger? Quando eu não estiver trabalhando para você? Posso te demitir agora. Rafael ofereceu meio sério. Não seja idiota. Você precisa de mim para traduzir. Preciso de você por várias razões. Tradução é só uma delas. Marina sentiu calor subir pelo rosto. Era ridículo. Ela tinha 26 anos, não era virgem nem ingênua, mas algo na forma como Rafael a olhava fazia ela se sentir como adolescente. Vamos fazer assim, ela disse, forçando voz firme. Voltamos para São Paulo. Continuamos trabalhando nas tábuas. Quando tivermos situação menos insana, quando eu não estiver mais formalmente sua funcionária, reavaliamos. Reavaliar implica que há algo a avaliar. Rafael apontou. Marina admitiu. Mas vamos fazer da forma certa, ok? Ele estudou o rosto dela por longo momento. Depois assentiu. Ok, do jeito certo. Ele se levantou, ajeitando o moletom. Mas para constar, Marina Silva, eu vou te conquistar. Só avisando. Arrogante até no romance. Ela revirou os olhos, mas estava sorrindo. Confiante. Há diferença. Depois que ele saiu, Marina ficou olhando para a porta fechada, o coração ainda acelerado. Tocou os lábios, ainda sentindo o beijo. Idiota. Ela murmurou para si mesma, mas estava sorrindo. Voltaram para São Paulo 3 dias depois. Silva, o segurança ferido, se recuperaria completamente. Durval recebeu bônus enorme por manter todos vivos. E sobre Tariq, Rafael criou um fundo anônimo para essa família do homem. $200 mil. Não trazia o homem de volta, mas pelo menos a viúva e filhos não passariam necessidade. Marina voltou ao apartamento em Itaquera e abraçou Carol por 5 minutos direto. Achei que tinha perdido você. Carol chorou no ombro dela. Estou aqui, estou bem. Você está diferente. Carol disse quando finalmente se separaram, estudando o rosto da irmã. Mas... dura. O que aconteceu lá? Cresci mais um pouco, Marina disse simplesmente. Não contou sobre os tiros, sobre Tariq, sobre as tábuas impossíveis que agora estavam trancadas no cofre de Rafael. Carol não precisava carregar esse peso. O trabalho mudou. Rafael instalou equipamento de segurança militar no escritório. Scanners biométricos, câmeras, até detector de escuta.
Só Marina e ele tinham acesso à sala onde as tábuas ficavam guardadas. Eles trabalhavam lado a lado agora. Rafael aprendera o básico de cuneiforme, ajudando Marina com transcrições. Ela ensinava, ele absorvia como esponja. Descobriu que por trás da arrogância havia mente brilhante. Ele fazia conexões que ela não via, questionava suposições, desafiava traduções. Aqui, Rafael apontou para um símbolo numa tábua. Você traduziu como estrela, mas veja o contexto. Estrela que não se move. Isso não seria planeta. Marina olhou de novo. Ele estava certo. Bom olho. Tenho boa professora. Eles mantiveram distância física, sem toques desnecessários, sem olhares que duravam demais. Era profissional, seguro e absolutamente torturante. Marina se pegava olhando para as mãos dele enquanto ele escrevia, para a forma como mordia o lábio quando concentrado. Rafael, por sua vez, a observava quando achava que ela não estava vendo. Admiração clara em seus olhos. A tensão crescia a cada dia. 2 semanas depois de voltarem, Marina fez descoberta que mudou tudo. Estava trabalhando tarde. Já passava da meia-noite. Prédio vazio exceto pela segurança no térreo. Rafael tinha ido embora há horas, reunião de negócios no dia seguinte cedo. Marina ficara porque estava perto de Breakthrough em sessão particularmente difícil. A tábua falava sobre portais. Ela assumira que era metafórico. Portais de conhecimento, algo assim. Mas quanto mais traduzia, mais literal parecia. Através da convergência de energias, caminho se abre. Distâncias se tornam irrelevantes. O que está longe torna-se perto. Os anciãos cruzaram assim e deixaram esse conhecimento para quando a humanidade estivesse pronta. Havia um diagrama. Círculos concêntricos, linhas de energia, símbolos indicando coordenadas ou frequências. Marina estava tão concentrada que não ouviu a porta abrir. Ainda aqui? Ela pulou, quase derrubando a tábua. Rafael estava na porta, ainda de terno do trabalho, gravata afrouxada. Pensei que tivesse ido embora. Ela disse, mão no peito, coração disparado. Fui, voltei, esqueci uns documentos. Ele entrou, fechando a porta. O que você encontrou? Tem aquela cara. Que cara? A cara de descobrir algo impossível de novo. Marina não pôde evitar sorrir. Ele a conhecia bem demais agora. Acho que sei como os sumérios obtiveram esse conhecimento. Ela disse. Ou melhor, quem deu para eles? Quem? Os anciãos. É mencionado em todas as 3 tábuas. Sempre com reverência como deuses, mas não acho que eram deuses. Acho que eram viajantes. Viajantes de onde? Marina apontou para o diagrama. De longe. Muito longe. E eles tinham tecnologia que nos permitia atravessar. Não no espaço físico normal. Em algo mais. Uma dobra. Um atalho através da realidade. Rafael se aproximou, estudando o diagrama. Você está falando de portais interdimensionais. Estou falando de tecnologia que nossa física moderna mal consegue teorizar, mas que aparentemente existiu há 4.000 anos. E Rafael? Ela olhou para ele. A excitação e medo misturados em igual medida. Acho que o diagrama é instruções. Acho que é um manual de como construir. O silêncio que seguiu foi absoluto. Finalmente, Rafael disse, ninguém pode saber disso. Eu sei. Sério, Marina. Se governos descobrirem que temos instruções para a tecnologia assim, nós desaparecemos. Ou as tábuas desaparecem. Ou ambos. Marina completou. Eu sei. Precisamos ser extremamente cuidadosos. Rafael passou a mão pelo cabelo. O peso do segredo visível em seus ombros. Às vezes eu fico pensando, seria melhor se não tivéssemos encontrado nada. Se tivesse sido só lenda. Mas encontramos. Marina disse suavemente. E agora temos responsabilidade. De fazer o quê? De decidir se a humanidade está pronta para isso. Se nós estamos prontos. Eles se encararam através da mesa, o peso de milênios entre eles. Não estamos prontos, Rafael disse finalmente. Olha-lhe o que fazemos com tecnologia simples. Imagine isso nas mãos erradas. Então guardamos segredo? Por enquanto. Até sabermos mais. Até. Ele hesitou.
até termos certeza do que fazer. Marina assentiu. Era a decisão certa. A decisão assustadora. Preciso de café, ela disse. Quer? Sempre. Eles foram para a copa executiva, área pequena com máquina de café expresso, geladeira, vista para a cidade dormindo lá embaixo. Marina preparou 2 expressos, adicionando açúcar exagerado ao dela. Como você bebe isso? Rafael fez cara feia. Preciso do açúcar para manter cérebro funcionando. Você precisa dormir. Você também, são quase 2 da manhã. Rafael encostou no balcão, olhando para ela. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você realmente voltou de Oxford? Sei que foi pela sua mãe, mas você estava tão perto. 2 anos faltavam. Você não considerou terminar? Marina olhou para o café. Memórias dolorosas surgindo. Minha mãe tinha câncer de pâncreas. Estágio 4 quando diagnosticaram. Os médicos deram 6 meses. Ela me ligou, disse que estava tudo bem, que eu devia continuar estudando. Mas eu ouvi na voz dela. Marina engoliu seco. Ouvi que ela estava com medo e sozinha. Carol tinha só 12 anos. Minha mãe precisava de mim. Então voltei. E ela viveu 6 meses? 5 meses que passamos juntas. Eu trabalhava de dia, cuidava dela de noite, lia para ela, mantinha ela confortável. E quando ela morreu, Marina olhou para Rafael, lágrimas nos olhos. Ela morreu segurando minha mão, com Carol do outro lado. Não morreu sozinha num hospital, assustada. Eu dei isso para ela e sacrificou seu futuro. Não sacrifiquei, Marina corrigiu. Escolhi diferente. Oxford estará lá se eu quiser voltar. Minha mãe não estaria. Rafael colocou a xícara de lado e puxou Marina para um abraço. Não era romântico, era conforto puro. Ele apenas a segurou enquanto ela finalmente chorava. 4 anos de dor finalmente vazando. Você é a pessoa mais forte que já conheci. Rafael murmurou no cabelo dela. Não me sinto forte. Me sinto exausta. Força não é nunca se cansar. É continuar mesmo cansada. Eles ficaram assim por longo momento. Quando Marina finalmente se afastou, os olhos de Rafael estavam úmidos também. Obrigada, ela disse. Por quê? Por perguntar, por se importar, por ver além da garçonete ou da tradutora, ou seja lá o que eu for. Você é Marina, Rafael disse simplesmente. Isso é mais que suficiente. E ali, na copa vazia às 2 da manhã, cercados por segredos antigos e possibilidades impossíveis, Marina percebeu que estava irremediavelmente apaixonada. Algum tempo depois, Marina estava sentada na varanda do apartamento novo. Não em Itaquera, mas num bairro melhor, onde Carol podia ir a pé para uma escola particular. Rafael havia insistido em pagar, dizendo que era investimento em capital humano. Marina aceitara depois de muita discussão. As tábuas ainda estavam sendo traduzidas, lentamente, cuidadosamente, cada descoberta mais impossível que a anterior. Marina mantinha cadernos codificados, nunca digital, nunca conectado à internet. Mas algo mudara nas últimas semanas. Ela sentia que estavam sendo observados. Nada concreto, apenas instinto. Carros que apareciam com frequência demais. Olhares que duravam 2 segundos além do normal. Uma sensação de que o segredo estava vazando. Você está paranoica, Carol dizia. Mas Marina conhecia a diferença entre paranoia e intuição. Ela estava certa. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou ao escritório e encontrou Rafael com expressão sombria. Recebemos uma proposta, ele disse sem preâmbulo, entregando uma carta. Papel caro, sem logotipo, apenas 3 parágrafos manuscritos em inglês impecável. Marina leu, o sangue gelando. Sabemos do que você possui. Sabemos da viagem ao Iraque. Sabemos das 3 tábuas. Estamos preparados para oferecer $50 milhões pela coleção completa, com garantias de anonimato total. Você tem uma semana para considerar. Recusar seria imprudente. Não havia assinatura. Como eles sabem? Marina sussurrou. Não sei. Talvez alguém da equipe de segurança falou. Talvez nos rastrearam no Iraque. Talvez. Rafael esfregou o rosto.
Talvez tenhamos sido descuidados. O que vamos fazer? Rafael foi até a janela, olhando para a cidade. 50 milhões é muito dinheiro. Podíamos vender, desaparecer, começar vidas novas. Você não está falando sério. Ele se virou para ela. Estou considerando todas as opções. Marina, essas pessoas, seja quem forem, eles não estão fazendo pedido. É ameaça velada. Recusar seria imprudente. Significa que vão tomar à força se necessário. Então chamamos a polícia, o FBI, alguém. E explicamos como. Olá, fomos escavar ilegalmente no Iraque. E agora mafiosos querem nossos artefatos roubados? Seríamos presos antes de terminarem de tomar depoimento. Marina sabia que ele estava certo. Haviam cruzado tantas linhas legais que não havia mais volta inocente. Então realmente estamos considerando vender conhecimento que pode mudar a humanidade para quem? Colecionadores? Militares? Corporações? Estamos considerando sobreviver, Rafael disse brutalmente. Esse é o mundo real, Marina. Não é sala de aula de Oxford. É vida ou morte. Não, Marina disse firme. Não vamos vender, vamos esconder. Esconder onde? Eles claramente têm recursos. No único lugar onde ninguém vai procurar. Marina interrompeu. À vista. Rafael franziu a testa. Explica. Marina começou a andar, mente correndo. Museu. Doamos para um museu sob condições específicas. Catalogamos como artefatos sumérios de origem desconhecida, estudo em andamento, misturam com outras peças antigas. Sem alarde, sem publicidade, apenas mais algumas tábuas numa coleção de milhares. E a tradução? O conhecimento real? Guardamos aqui. Marina bateu na própria cabeça. Em memórias, em cadernos que destruímos depois de memorizar. Ninguém pode roubar o que não existe fisicamente. Rafael a olhou como se ela tivesse crescido asas. Você consegue memorizar tudo? Não tudo, mas o essencial? Sim. Tenho memória fotográfica para idiomas. Sempre tive. E você? Ela olhou para ele. Você tem mente para padrões, para números. Juntos conseguimos guardar o mais importante. E depois? Depois esperamos. Anos, se necessário. Até o mundo estar mais seguro. Até nós estarmos mais seguros. E quando chegar a hora certa... Marina tocou o braço dele suavemente. Compartilhamos. Do jeito certo. Com as pessoas certas. Rafael pegou a mão dela, entrelaçando dedos. Você confia na humanidade mais que eu? Confio que sempre haverá pessoas boas o suficiente para balancear as ruins. E confio em nós. Nós, Rafael repetiu, testando assim a palavra. Gosto de como soa. Bom, porque não vou deixar você fazer isso sozinho. Eles passaram os próximos 3 dias memorizando. Horas e horas de repetição, testando um ao outro, gravando informações tão profundamente que se tornariam parte deles. Marina descobriu que Rafael tinha capacidade incrível para fórmulas matemáticas. As equações complexas das tábuas ficavam com ele. Ela ficou com a linguística, os contextos culturais, as traduções literais. No 4º dia, queimaram todos os cadernos. Viram papel se transformar em cinza, enquanto o conhecimento permanecia vivo em suas mentes. No 5º dia, Rafael contactou o Museu Nacional de Antropologia. Doação anônima. 3 tábuas metálicas de origem suméria. Sem perguntas, sem publicidade. O curador ficou extasiado. Aceitou imediatamente. No 6º dia, as tábuas foram transferidas. Marina as observou sendo embaladas com cuidado, sentindo como se estivesse despedindo-se de amigas. Estarão seguras? Rafael murmurou ao lado dela. Espero que sim. No 7º dia, receberam outra carta. Decisão sábia. Por enquanto deixaremos em paz, mas estamos observando. Sempre. Marina sentiu calafrios, mas também alívio. Haviam sobrevivido. Uma semana depois, Rafael chamou Marina ao escritório dele. Ela entrou e parou. Sobre a mesa, 2 envelopes. Senta, ele disse. Marina sentou, coração acelerando. Primeiro envelope. Rafael empurrou para ela. É seu pagamento final. 18 mil por mês durante 6 meses conforme contrato. 108 mil reais.
Mais bônus de risco pela viagem ao Iraque. Mais 200 mil. Marina olhou para o número no cheque e quase desmaiou. 308 mil reais. Rafael, isso é demais. Não é? Você arriscou sua vida. Salvou conhecimento inestimável. Merece cada centavo. Ele empurrou o segundo envelope. Isso é sua carta de demissão, assinada por mim, datada de hoje. Você oficialmente não trabalha mais para Mendonça Tech. Marina pegou a carta confusa. Por quê? Rafael se levantou, contornou a mesa, ajoelhou-se na frente dela. Porque você estava certa. Havia desequilíbrio de poder. Você era minha funcionária, eu era seu chefe. Não era justo. Não era certo. Ele pegou as mãos dela. Mas agora você não trabalha mais para mim. Somos iguais. E eu posso finalmente perguntar o que venho querendo perguntar há meses. O coração de Marina estava tão acelerado que ela mal conseguia respirar. Marina Silva, Rafael disse, a voz tremendo minimamente. Você quer jantar comigo? Como encontro de verdade, não reunião de trabalho. Onde conversamos sobre coisas normais como filmes ruins e comida preferida, e não sobre tábuas de 4.000 anos. Marina começou a rir. Uma risada que virou meio choro. Você está me pedindo em namoro depois de tudo que passamos? Estou. Eu sei que é esquisito e atrasado e provavelmente deveria ter feito diferente, mas... Marina o calou com um beijo. Diferente do primeiro beijo naquele hotel no Iraque. Esse era livre, sem culpa, sem medo. Era só eles. Finalmente, sem barreiras entre. Quando se separaram, Rafael estava sorrindo, aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto. É um sim, então? É um sim, mas tem condições. Sempre tem. Ele revirou os olhos afetuosamente. Quais? Primeira, você conhece Carol direito. Janta em casa sem motorista, sem ostentação. Só você, eu, ela e miojo. Posso fazer miojo. O que mais? Segunda, nada de presentes caros nos primeiros 6 meses. Quero saber que você me quer por mim, não comprar meu afeto. Concordo, embora seja difícil para um bilionário. E terceira, Marina ficou séria. Você me ajuda a voltar para Oxford, terminar meu curso, mesmo que demore anos fazendo à distância. Preciso terminar o que comecei. Rafael tocou o rosto dela gentilmente. Não vou só te ajudar. Vou junto. Harvard oferece programa de intercâmbio com Oxford. Estava pensando em fazer mestrado em arqueologia. Sério? Você me fez redescobrir amor por aprender. Quero estudar direito. Quero entender o que estamos guardando. Ele hesitou. E quero estar perto de você, se você aceitar. Marina sentiu lágrimas queimarem os olhos, mas dessa vez eram lágrimas boas. Aceito. Eles se beijaram de novo, longo e doce, selando promessas de futuro. Marina Silva Mendonça. Ela havia aceito o nome composto depois do casamento discreto 6 meses atrás. Estava na biblioteca de Oxford, revisando sua tese de doutorado. Línguas proto-cuneiformes e suas implicações em transferência de conhecimento através de gerações. Era trabalho acadêmico sólido, baseado em artefatos públicos, nada controverso. Não mencionava tábuas metálicas ou viajantes antigos ou equações impossíveis. Esse conhecimento permanecia guardado, em sua memória, na de Rafael, esperando pelo momento certo. Rafael entrou na biblioteca com 2 cafés, sentando ao lado dela. Ele estava terminando o mestrado em arqueologia, escrevendo sobre ética em aquisição de artefatos. Era irônico, mas sincero. Ele havia mudado. Carol ligou, Rafael disse. Passou no vestibular. USP, Medicina. Marina sentiu orgulho explodir no peito. Ela passou. Meu Deus, ela passou. Com sua ajuda. Com a educação que você proporcionou. Que nós proporcionamos. Marina corrigiu. Rafael sorriu, pegando a mão dela, girando a aliança simples de ouro que ela usava. Feliz? Marina olhou ao redor. Biblioteca antiga, livros que amava, homem que amava ao lado, irmã prosperando, conhecimento secreto guardado seguro, futuro brilhante à frente. Muito, ela disse sinceramente. Sem arrependimentos? Pela forma como tudo aconteceu? Marina pensou em Tariq.
no sangue e medo, nas escolhas difíceis e linhas cruzadas. Mas também pensou em descoberta, em amor encontrado, em vida transformada. Não mudaria nada, ela disse finalmente. Cada erro, cada risco, cada escolha impossível me trouxe aqui. Trouxe nós aqui. Rafael a puxou para um beijo suave. Amo você, sabia? Sei. E te amo também. Mesmo sendo ocasionalmente arrogante. Apenas ocasionalmente? Marina riu. Frequentemente. Mas trabalho contínuo. Eles voltaram para os livros, ombros se tocando, dedos entrelaçados sob a mesa. Duas pessoas de mundos impossíveis que se encontraram através de língua morta e conhecimento proibido. Lá fora, o mundo continuava girando. Guerras aconteciam. Tecnologia avançava. A humanidade tropeçava no escuro buscando respostas. E em algum lugar, em cofres de museu, 3 tábuas metálicas esperavam, guardando segredos que a humanidade descobriria quando estivesse pronta. Ou talvez nunca. Mas Marina e Rafael guardariam esse conhecimento. Passariam adiante quando o momento fosse certo. Para as pessoas certas, da forma certa. Porque amor verdadeiro não é apenas entre pessoas. É amor pelo conhecimento, pela verdade, pela humanidade e suas possibilidades infinitas. E às vezes, apenas às vezes, uma garçonete invisível e um bilionário arrogante podem salvar o mundo simplesmente escolhendo fazer o que é certo em vez do que é fácil. Marina e Rafael Silva Mendonça continuaram guardando o segredo das tábuas por mais 15 anos, até que a humanidade desenvolvesse tecnologia suficiente para entender sem destruir. Quando finalmente compartilharam o conhecimento, através de paper acadêmico cuidadosamente calibrado, revolucionou física, arqueologia e compreensão de história humana. Carol se tornou médica renomada em oncologia, dedicando carreira a tratar pacientes pobres gratuitamente, em honra à mãe. E em noites quietas, quando o mundo dormia, Marina ainda tocava réplicas das tábuas que haviam feito em segredo, sentindo aquele formigamento impossível, e sussurrava agradecimentos em sumério antigo para os viajantes que deixaram conhecimento para trás, esperando, sempre esperando, pelo momento em que a humanidade estaria pronta. E quando esse momento chegou, ela estava lá para guiá-los.